Fala, futuros doutores, futuras doutoras, galera padrão ouro, beleza? Tudo bem com vocês? Nosso vídeo de hoje aqui, cara, para falar sobre um caso bem assim marcante para mim, que eu atendi já tem umas 2 semanas. Eu acho que em um dos vídeos que eu fiz no internato, lá no hospital, eu cheguei a comentar sobre ele, que é um caso de um paciente que apareceu, né, se apresentou e a gente diagnosticou como encefalite herpética. O que é encefalite herpética, né? A encefalite é uma inflamação do encéfalo, como não está dizendo, e causada pelo vírus do herpes. Não é uma doença muito frequente, na verdade a incidência é até rara, se eu não me engano é 1 para 1 milhão, mais ou menos por aí, é bem rara a doença. E essa inflamação do encéfalo, que constitui o cérebro, o cerebelo, o tronco encefálico, ela é provocada pelo vírus herpes simplex. E geralmente o que provoca essa encefalite é o tipo 1, que é o que tem mais relação com herpes bucal, por exemplo. O que me marcou é como que a doença se apresenta, né? Ela tem sinais clássicos de qualquer tipo de encefalite, infecção do sistema nervoso central, que é cefaleia, gera uma elevação da pressão intracraniana, então fica com hipertensão intracraniana, dá vômito. Mas o mais marcante é a alteração comportamental. Alteração de comportamento, alteração de personalidade, de consciência. O paciente ele fica completamente diferente. Às vezes ele apresenta hipersexualidade, ele apresenta agressividade, enfim, muda totalmente. O que me marcou foi um paciente jovem, 18 anos, que chegou, né, no atendimento com essas queixas de cefaleia, dor de cabeça, vômitos, enjoo, febre, alteração de comportamento, alteração de consciência. Você perguntava uma coisa, ele respondia totalmente diferente, ele estava agressivo. E aí, bom, como a gente suspeitou de alguma infecção do sistema nervoso central, claro que o paciente ele vai ficar internado, né? E aí ele faz uma tomografia de crânio para descartar algum tipo de lesão, como um AVE, um acidente vascular encefálico, ou alguma lesão que contraindique a punção do líquor. Porque nesses casos de infecção, encefalite, meningite, tem que puncionar o líquor, tem que tirar o chamado líquido cefalorraquidiano, fazendo uma punção dele na altura da medula espinhal a nível lombar, né? Nas costas. A gente bota uma agulha ali, punciona o líquido cefalorraquidiano e manda para os exames laboratoriais. Você vai ver a glicose, o nível de proteína, quais são as células que estão ali mais numerosas nesse líquor, e a partir daí você tem uma pista de quais podem ser as possíveis patologias para essa encefalite ou meningite, por exemplo. Um líquor com proteína um pouco elevada, células predominantes sendo monócitos, com glicose normal, fala a favor de vírus. Já um líquor com glicose baixa, proteína um pouco elevada, e predominância de neutrófilos, fala a favor de bactéria. Então aí depende da celularidade, mas isso não dá o diagnóstico definitivo de qual é o real causador da doença. E aí você tem que fazer exames mais avançados, né? Você tem que fazer a cultura, fazer crescer o micro-organismo que está presente no líquor, ou então você detecta o material genético, caso seja um vírus, porque o vírus não vai crescer em cultura isolada. Então a gente suspeitou, né, de uma encefalite viral. Era um paciente que era novo, 18 anos, ele era usuário de drogas, ele usava várias drogas, maconha, êxtase e lança-perfume. A mãe dele contou pra gente, né? E o exame do líquor, a gente fez exame para várias doenças, né? Para herpes, fizemos cultura, fizemos testes para outras doenças, outras encefalites. E no PCR, que é um teste laboratorial que detecta material genético, a gente fez para o herpes. E aí veio positivo. Então, assim, o exame do líquor em relação às células,
as proteínas e glicose, veio a favor de vírus. E o PCR ele veio positivando para herpes. Mas antes de dar positivo no PCR, a gente já começou tratando o paciente com aciclovir por suspeitar de um quadro viral, né? Já falou a favor de quadro viral, em vez de falar de bacteriano. Então nem entramos com antibiótico, entramos com aciclovir. E aí o paciente faz um ciclo aí aciclovir por 21 dias, é um ciclo assim mais longo, né, desse remédio. E o paciente ficou lá, deixa eu cair a caneta, peraí. O paciente ficou lá internado bastante tempo e a gente conseguiu deixar o paciente normal, sem febre, sem nada, né, de sinal de infecção. Só que o que me chamou a atenção é que essa alteração comportamental, ela permaneceu no paciente. Então mesmo depois de eliminado o vírus, as consequências danosas pela inflamação que o herpes vírus causou no encéfalo do paciente mantiveram o paciente com esse quadro de alteração de comportamento, personalidade. A gente falava com ele, falava coisas nada a ver, ele falava frases soltas, né? Não sabia onde é que estava, não sabia responder o nome dele. Algumas vezes ele falava coisas que tinham a ver. E assim, eu percebi até uma melhora em relação a esse quadro. No início ele estava muito agressivo, muito agitado. Você perguntava uma coisa, ele respondia outra. Depois ele começou a falar mais adequadamente. Eu perguntava o nome, ele falava o nome dele. Ele reconhecia a mãe, reconhecia a tia, né? Ele já me reconhecia. Mas eu fiquei muito triste por ser uma pessoa tão jovem e já ter essa mudança. Aí eu perguntei para minha professora se depois que ele melhorasse desse quadro, se ele podia ter a reversão completa dessas alterações. E ela falou que sim, pode ter, mas que não é o mais comum. O mais comum é ficar com algum tipo de sequela. E ela comentou que teve um paciente que teve um quadro igual ao dele, com 15 anos de idade, tem 2 anos, e que conseguiu melhorar 100%. E o interessante é que na semana passada, no dia que eu fiz a pergunta para ela sobre esse caso, o menino foi lá visitar minha professora, esse que teve a encefalite. Ele chegou lá, estava normal, 100%, conversando normal, contou que voltou para a escola, estava acabando a escola no 3º ano. E aí me deu uma esperança boa, que esse meu paciente ia melhorar, e também deu uma boa esperança para os pais do paciente que estava com a encefalite, também que eles viram que é possível você voltar e ter uma reversão do quadro normal. E aí até o próprio esse ex-paciente se emocionou porque viu esse outro menino lá com um quadro igual dele, ele falou que ficou pior. Ele foi com a mãe, né? A mãe falou que ele ficou pior do que esse menino. E o interessante é que ele se lembrava das coisas, ele se lembrava de estar alterado, dos momentos que ele foi atendido, foi acompanhado. E aí, essa semana, o paciente estava estável já e os pais preferiram levar o paciente para casa para acompanhá-lo em casa. E nós, né, achamos que seria melhor, porque o paciente estava estável, não tinha mais nenhum problema. Não é bom você manter um paciente num ambiente hospitalar, porque no hospital, cara, só tem coisa ruim, a bactéria ruim, você pode ter em casa o seu conforto, os familiares, a comida caseira. Então realmente achamos melhor, como os pais, né, solicitaram e preferiram levar o paciente para casa. Mas eu assim fico com a sensação de uma incapacidade de conseguir resolver completamente esse problema, porque na verdade não tinha mais o que fazer, né? É esperar para ver como que o corpo do organismo dessa pessoa vai reagir, e eu espero que reaja da melhor forma possível, que ele consiga ficar bem, né? O tratamento específico para o vírus, como eu falei aqui, é o aciclovir, mas o problema é que mesmo depois que você já zera a carga viral sanguínea, já elimina tudo que é tipo de sintoma, febre e tal, não sei o que, não tem mais nada, continua essa alteração comportamental, de cognitiva, de consciência do paciente. Então eu vou depois até dar uma pesquisada melhor sobre a encefalite por herpes vírus, se você quiser também se interessou pelo caso, dá uma pesquisada aí, porque é uma doença que não é comum, mas que é muito importante a gente conseguir intervir rapidamente para evitar danos futuros, danos maiores. Então esse foi um dos casos que esse ano me marcou mais.
Eu espero ter, né, notícias boas desse paciente, que ele consiga se recuperar e ficar aí 100% e siga a sua vida normal, beleza? Bom, pessoal, é isso aí, espero que tenham gostado. Se gostou, curte o vídeo aí, inscreve no canal, segue nas redes sociais, @quero ser medicina, @drpiresbru, medicina padrão ouro. Chora agora, reaprovado. Se não aguentar, não se envolve, chama que vem. Um beijo no fundo do ventrículo esquerdo. Nos vemos aonde? Nos plantões por aí. Tchau, tchau. Até a próxima. Passa o gangrena na área endovascular cardiológica. Beatriz Souza, pela batalha para alcançar a média.